Já imaginou perder tudo em um instante? Sua casa, seus sonhos, sua família, levados pela fúria de uma enchente implacável. Essa é a história de Antônia, uma humilde empregada que, da noite para o dia, viu seu mundo desabar. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Um milionário, um segredo de família, uma proposta chocante que mudaria sua vida para sempre. E quando ela achou que a sorte estava ao seu lado, a ganância e a traição mostraram suas garras. Prepare-se para uma saga de tirar o fôlego, uma história real de superação, reviravoltas surpreendentes e uma busca implacável por justiça. Uma história que vai te emocionar, te revoltar e te fazer acreditar no poder da esperança. E aí, tá curioso para saber o que aconteceu com Antônia? Então, corre lá no nosso canal do YouTube. O link tá aqui embaixo na descrição. Dá o play, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Você não vai se arrepender. A vida de Antônia, uma mulher de 45 anos com mãos calejadas e um coração resiliente, era marcada pela rotina. Há 10 anos, ela dedicava seus dias a cuidar da imensa mansão da família Albuquerque, um lar que contrastava drasticamente com a sua modesta casinha na periferia da cidade. O trabalho era árduo, mas o salário lhe permitia sonhar com um futuro melhor para seus 2 filhos, sonhando em vê-los formados na faculdade. Além disso, sentia orgulho em manter a casa da família Albuquerque impecável, encontrando satisfação pessoal na organização e no cuidado com cada detalhe. Naquela fatídica noite, o céu desabou. Uma chuva torrencial, daquelas que parecem querer engolir o mundo, transformou as ruas em rios furiosos. Antônia, apreensiva, tentava contato com os filhos, mas a linha estava muda. O coração apertado, ela lutava contra o pressentimento de que algo terrível estava acontecendo. As horas seguintes foram um pesadelo. A água subiu implacavelmente, invadindo casas, arrastando carros e destruindo sonhos. O cheiro forte da lama misturava-se ao ar, enquanto os gritos de desespero ecoavam na noite. Antônia, ilhada na mansão, acompanhava o desespero dos vizinhos pelos noticiários, sentindo-se impotente. Quando finalmente conseguiu contato com o filho mais velho, a notícia a atingiu como um raio. A enchente havia levado tudo. A casa, os móveis, as roupas, as lembranças, tudo submerso na fúria da água. A dor era lancinante, a sensação de vazio, avassaladora. Antônia, que já havia enfrentado tantas dificuldades na vida, se via novamente no ponto de partida, sem nada além da roupa do corpo e a esperança, teimosa, de recomeçar. Na manhã seguinte, o sol timidamente tentava dissipar as nuvens carregadas, mas a devastação era evidente. A mansão dos Albuquerque, imponente em sua estrutura neoclássica, parecia alheia à tragédia que assolava a cidade. Mas a verdade era que o coração de seus moradores também estava abalado. Antônia, com os olhos vermelhos e o semblante abatido, cumpria suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, como se buscasse refúgio na rotina para fugir da dor lancinante. Cada passo, cada movimento, era um esforço para não desmoronar. A imagem da sua casinha submersa, as fotos dos filhos encharcadas, assombravam seus pensamentos. Sr. Albuquerque, um homem de negócios bem-sucedido na casa dos 60, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e um olhar perspicaz, observava-a de longe, do alto da escadaria de mármore, com um misto de preocupação e admiração. Ele sabia da lealdade de Antônia, de sua honestidade e do quanto ela se dedicava à família, como se fossem seus próprios filhos. A notícia da enchente e da perda total de seus bens o havia deixado profundamente consternado. Não era justo que uma pessoa tão trabalhadora e honesta estivesse passando por tamanha provação. Em um momento de pausa, enquanto Antônia limpava a prataria na sala de jantar, Sr. Albuquerque a chamou para seu escritório. Antônia entrou timidamente, sentindo-se desconfortável por estar ali em um momento tão delicado. O escritório, com suas paredes revestidas em madeira escura, a vista panorâmica da cidade emoldurada pela janela e a imponente mesa de mogno, exalava poder e sofisticação. Ele a convidou para sentar, e com um tom de voz suave, expressou sua solidariedade e pesar pela tragédia. Antônia, eu sei que nada que eu diga poderá diminuir a sua dor, mas quero que saiba que estou aqui para o que precisar. Você é como da família para nós, e não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu.
Antônia agradeceu as palavras de conforto, mas a tristeza ainda pairava sobre seu rosto. Sr. Albuquerque respirou fundo antes de fazer uma proposta que mudaria o rumo da história. Antônia, eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Sei que pode parecer estranho, mas pensei muito sobre isso. Quero que você e seus filhos morem aqui na mansão conosco. Temos espaço de sobra, e assim vocês não precisarão se preocupar com moradia enquanto se reerguerem. Além disso, quero lhe oferecer um aumento de salário para que possa reconstruir sua vida. Antônia arregalou os olhos, incrédula. A proposta era tão grandiosa que parecia um sonho. Morar na mansão dos Albuquerque? Ela, uma simples empregada, vivendo sob o mesmo teto que seus patrões? Era um pensamento que jamais ousara ter. Será que merecia tamanha generosidade? Será que ela e seus filhos seriam capazes de se adaptar a um estilo de vida tão diferente? As dúvidas a assaltavam, mas a esperança começava a brotar em seu coração. As lágrimas voltaram a inundar seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e esperança. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Sra. Albuquerque, uma mulher elegante e imponente, adentrou o recinto. Seu olhar era frio e calculista, e sua presença pairava como uma sombra sobre a cena. Ela não parecia compartilhar da mesma compaixão do marido, e Antônia pressentiu que a proposta do Sr. Albuquerque não seria tão fácil de ser concretizada. A Sra. Albuquerque temia que a presença da família de Antônia alterasse a dinâmica da casa, acostumada à ordem e à discrição. A mansão dos Albuquerque estava prestes a se tornar palco de um conflito entre a generosidade e o preconceito, entre a esperança e o medo. O silêncio preencheu o escritório, denso e carregado de tensão palpável. A luz fraca do abajur de cristal refletia no olhar gélido da Sra. Albuquerque, que parecia medir cada palavra, cada gesto de Antônia. Sentindo-se exposta sob aquele escrutínio, Antônia encolheu-se ainda mais na cadeira de veludo. Agradeceu timidamente a proposta do Sr. Albuquerque, mas sua voz vacilou, como uma chama bruxuleante prestes a se apagar, denunciando a torrente de emoções conflitantes que a invadia. Gratidão, medo, esperança e uma pontada de incerteza. Sr. Albuquerque, Sra. Albuquerque, eu não sei nem como agradecer. É muita generosidade da parte de vocês. Mas eu preciso pensar. É uma grande mudança para mim e meus filhos. Precisamos nos adaptar. A senhora Albuquerque ergueu uma sobrancelha fina, adornada por uma fina camada de maquiagem impecável, como se já esperasse por aquela hesitação. Por trás daquela máscara de frieza, ela temia perder o controle da casa, o palco onde regia com mãos de ferro, e a influência sobre o marido, que parecia cada vez mais encantado pela humildade e lealdade de Antônia. Claro, Antônia, entendemos perfeitamente. Mas saiba que a oferta está de pé. Não a apresse. Com um aceno de cabeça discreto, um sorriso forçado nos lábios finos, a Sra. Albuquerque se retirou, deixando um rastro de perfume importado e um desconforto ainda maior no ar. Antônia suspirou, sentindo o peso da responsabilidade esmagá-la. Agradecia a oportunidade de recomeçar, mas o fantasma da inadequação a assombrava. Como se encaixaria naquele mundo de luxo, de jantares formais e regras não ditas? Nos dias seguintes, a mansão tornou-se um palco de olhares furtivos, sussurros nos corredores e portas fechadas. Antônia sentia a desconfiança da Sra. Albuquerque, que a observava com a atenção de um falcão, como se esperasse por um único deslize para justificar sua desaprovação. Os filhos de Antônia, ao saberem da proposta, reagiram com um misto de entusiasmo e apreensão. Marcos, o mais velho, um jovem responsável e trabalhador, preocupava-se com o futuro, com a possibilidade de reconstruir a vida e com o peso de ser um convidado naquela casa. Juliana, a mais nova, uma adolescente sonhadora e ávida por novas experiências, vislumbrava um mundo de oportunidades, de roupas de grife e festas glamorosas, sem perceber as armadilhas que se escondiam por trás daquele aparente conto de fadas. A mudança para a mansão foi um choque cultural avassalador. Os filhos de Antônia se sentiam deslocados em meio à decoração requintada, aos talheres de prata e aos hábitos refinados da família Albuquerque. Marcos evitava contato visual com os patrões, sentindo-se um intruso, um corpo estranho naquele ambiente.
Juliana, por sua vez, tentava desesperadamente se adaptar, observando atentamente os costumes da senhora Albuquerque, imitando seus gestos e seu tom de voz, numa tentativa frustrada de se tornar invisível. Antônia, dividida entre a gratidão e a culpa, esforçava-se para manter a harmonia na casa, como uma equilibrista em uma corda bamba. Cumpria suas tarefas com ainda mais afinco, limpando, cozinhando e organizando cada cômodo com perfeição, tentando compensar a generosidade dos Albuquerque com sua dedicação e lealdade. Mas a tensão era palpável, como uma bomba relógio prestes a explodir, e a convivência, cada vez mais insustentável. Uma noite, durante o jantar, um incidente trivial revelou as fissuras profundas que se escondiam sob a fachada de cordialidade. Juliana, nervosa com a etiqueta impecável da mesa, deixou um copo de cristal escorregar de suas mãos, estilhaçando-se em 1000 pedaços no chão. O silêncio cortou o ar como uma faca. A senhora Albuquerque, com os olhos faiscando de raiva, repreendeu a menina de forma ríspida, elevando o tom de voz e insinuando que Juliana era desajeitada, inadequada para aquele ambiente, que sua falta de berço a condenava à eterna inferioridade. Antônia, sentindo o sangue ferver nas veias, não se conteve e enfrentou a patroa, defendendo a filha com unhas e dentes. A discussão escalou rapidamente, expondo o preconceito, a desigualdade e a mágoa que envenenavam a relação entre as duas famílias. Naquela mesma noite, enquanto tentava acalmar Juliana em seu quarto, Antônia encontrou, por acaso, uma antiga caixa de madeira escondida no sótão da mansão. Dentro dela, descobriu documentos e fotos que revelavam um segredo obscuro sobre o passado da família Albuquerque, um segredo que poderia colocar em risco a sua segurança e a de seus filhos. O que Antônia não sabia era que aquele segredo era apenas a ponta de um iceberg de mentiras, traições e crimes que se escondiam por trás da fachada de perfeição da família Albuquerque. O ar viciado e frio do sótão envolvia Antônia como um sudário, impregnado com o cheiro pungente de mofo, papel envelhecido e o peso sufocante de lembranças há muito aprisionadas. O coração martelava em seu peito, um tambor frenético que ecoava no silêncio sepulcral do cômodo empoeirado. Com as mãos trêmulas, protegidas por luvas de tecido para não danificar os frágeis documentos, ela examinava as relíquias do passado, tentando desvendar o enigma que a família Albuquerque, por gerações, se empenhara em manter enterrado. As fotografias, amareladas pelo tempo implacável, retratavam um homem de porte elegante, jovial e com um sorriso travesso que contrastava com a rigidez da época. Ao seu lado, uma mulher de beleza exótica, com traços fortes e um olhar melancólico que parecia carregar o peso do mundo. Suas vestimentas, ousadas e sensuais, denunciavam sua profissão, uma cantora de cabaré. As cartas, escritas em uma caligrafia cursiva e adornada, exalavam paixão, arrependimento e desespero, revelando um amor proibido que desafiou as convenções sociais e abalou os alicerces da família Albuquerque. A saga, emoldurada em palavras e imagens desbotadas, contava a história de Armando Albuquerque, o avô do Sr. Albuquerque, um homem casado e pai de família que se apaixonou perdidamente por Isabela, uma cantora de cabaré com um passado misterioso e origens humildes. O romance, ardente e avassalador, consumiu Armando a tal ponto que ele abandonou sua família, sua posição social e sua reputação para fugir com Isabela para terras distantes, em busca de uma felicidade efêmera. A família Albuquerque, consumida pela vergonha e pelo escândalo, fez de tudo para apagar a existência de Isabela, queimando seus pertences, destruindo registros e silenciando qualquer um que ousasse mencionar seu nome. O segredo, cuidadosamente guardado por décadas, tornou-se uma ferida purulenta, um fantasma que assombrava a família e corroía sua alma. Antônia, perplexa com a descoberta, sentia o peso da responsabilidade esmagá-la. Ela entendia o perigo que corria ao se deparar com aquele segredo. A família Albuquerque, rica, influente e implacável, não hesitaria em usar todo o seu poder para proteger sua imagem e silenciar qualquer ameaça. No entanto, algo a impedia de simplesmente ignorar a verdade, de voltar para sua rotina e fingir que nada havia acontecido. Uma voz interior, forte e insistente, a impelia a agir, a lutar por justiça e a proteger seus filhos de qualquer mal. Na manhã seguinte, a atmosfera na mansão era carregada de eletricidade.
A senhora Albuquerque, com o rosto contraído em uma máscara de frieza e os olhos faiscando ódio, dirigia-se a Antônia com desdém e sarcasmo, tornando sua vida um inferno. Juliana, traumatizada com a humilhação sofrida durante o jantar, isolou-se em seu quarto, mergulhada em um mar de lágrimas e incertezas. Marcos, preocupado com a segurança da família, planejava meticulosamente uma fuga, buscando um lugar seguro onde pudessem recomeçar suas vidas longe da influência dos Albuquerque. Antônia, sentindo o tempo se esgotar, tomou uma decisão arriscada. Ela precisava confrontar o Sr. Albuquerque, revelar o segredo que havia descoberto e implorar por sua ajuda para proteger seus filhos. Sabia que confiava em um homem que mal conhecia, que depositava suas esperanças em um gesto de humanidade em meio a um mar de ganância e ambição. No entanto, não via outra alternativa. Não podia permitir que seus filhos sofressem as consequências dos erros de uma família poderosa e corrupta. Naquela tarde, quando o Sr. Albuquerque regressou à mansão, exausto e abatido, Antônia o aguardava no escritório, com a caixa de madeira em suas mãos. Tremendo da cabeça aos pés, ela expôs os documentos, as fotografias e as cartas, narrando a história de Armando e Isabela, o amor proibido que mudou o destino da família Albuquerque. O Sr. Albuquerque, a princípio, reagiu com incredulidade e fúria, acusando Antônia de mentir, de inventar uma história sórdida para extorquí-lo. Mas, ao examinar as provas com mais atenção, ao reconhecer a caligrafia de seu avô e os traços de sua família nas fotos amareladas, seu semblante se transformou. A incredulidade deu lugar ao choque, a fúria à tristeza e a arrogância à humildade. Antônia, eu não fazia ideia de nada disso. Meu pai nunca me contou sobre essa história. Aparentemente, há mais segredos em minha família do que eu jamais poderia imaginar. Antônia o observava com cautela, analisando cada palavra, cada gesto, cada nuance de sua expressão. Ela ainda não confiava completamente nele. Não sabia se ele a protegeria ou se a entregaria de bandeja para a senhora Albuquerque. Foi então que, em meio aos documentos, Antônia encontrou uma certidão de nascimento que revelava um detalhe chocante. Isabela, a cantora de cabaré, era filha de uma Albuquerque, o que fazia de Antônia uma descendente legítima da família e herdeira de uma parte da fortuna. O Sr. Albuquerque, perplexo com a revelação, encarou Antônia com um olhar carregado de emoções conflitantes. Após um longo silêncio que pareceu durar uma eternidade, ele sussurrou, com a voz embargada: "Você não deveria ter descoberto isso, Antônia. Agora, sua vida corre um perigo terrível. A verdade pode ser uma arma poderosa, mas também pode ser fatal." As palavras do Sr. Albuquerque ecoaram no escritório, reverberando como um trovão em uma noite escura. Antônia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento sombrio que a alertava para o perigo iminente. A verdade que havia desenterrado não era apenas um segredo de família, mas uma bomba relógio prestes a explodir, com consequências imprevisíveis. O Sr. Albuquerque, visivelmente abalado, passou as mãos pelos cabelos grisalhos, tentando processar as informações. A descoberta da herança de Antônia o deixara perplexo, dividido entre o choque, a incredulidade e uma pontada de culpa. Ele sempre se orgulhou de sua família, de sua história e de sua reputação. Mas agora, tudo o que ele acreditava ser verdade estava ruindo, revelando uma teia de mentiras, traições e segredos obscuros. "Antônia, eu preciso de um tempo para assimilar tudo isso. É muita informação para processar de uma vez, mas prometo que vou protegê-la e aos seus filhos. Vocês são parte da minha família agora, quer a minha esposa goste ou não." Antônia observou o Sr. Albuquerque com desconfiança. Suas palavras soavam sinceras, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que ele estava escondendo algo. Afinal, ela mal o conhecia e não sabia até onde ele seria capaz de ir para proteger sua família e sua fortuna. Naquela noite, Antônia mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, atormentada por pesadelos e apreensões. A imagem da senhora Albuquerque, com seu olhar gélido e sua voz venenosa, assombrava seus pensamentos. Ela sabia que a esposa do senhor Albuquerque não aceitaria a presença de Antônia e seus filhos na mansão, muito menos a revelação de sua herança. Pela manhã, a atmosfera na mansão era ainda mais carregada do que de costume. A senhora Albuquerque, ao saber da descoberta de Antônia, explodiu em fúria, proferindo insultos e ameaças.
Ela acusou Antônia de ser uma aproveitadora, uma golpista que havia seduzido seu marido para roubar sua fortuna. Você não vai ficar com nada, sua oportunista. Eu vou acabar com você e com seus filhos. O Sr. Albuquerque tentou acalmar a esposa, mas ela estava fora de si, cega pela raiva e pelo ciúme. Antônia, assustada com a violência da Sra. Albuquerque, agarrou seus filhos e trancou-se em seu quarto, temendo pelo pior. Naquele momento, o telefone tocou. Era um advogado, Dr. Mendes, amigo de longa data do Sr. Albuquerque, que havia sido contratado para proteger Antônia e seus filhos. Antônia, preciso que você saia dessa casa o mais rápido possível. A Sra. Albuquerque está tramando algo contra você. Encontre-me no meu escritório e eu explicarei tudo. Antônia, sentindo que sua vida e a de seus filhos estavam em perigo, não hesitou. Pegou o pouco que tinha, reuniu seus filhos e fugiu da mansão, sem saber o que o futuro lhes reservava. Enquanto dirigia em direção ao escritório do Dr. Mendes, Antônia percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto, com vidros fumês, a perseguia de perto, ameaçando tirá-la da estrada. Antônia acelerou, tentando despistar os perseguidores, mas eles eram implacáveis. A perseguição culminou em um acidente terrível. O carro de Antônia foi jogado para fora da estrada, capotando várias vezes antes de parar em um barranco. Antônia e seus filhos ficaram presos nas ferragens, gravemente feridos e inconscientes. O céu noturno foi tingido de laranja pelas chamas vorazes que consumiam o carro destroçado. A explosão ecoou pela região, silenciando os gritos de socorro que, porventura, ainda existissem. O cenário era de pura devastação. Metal retorcido, estilhaços de vidro e a fumaça densa que subia em espiral, carregando consigo a incerteza sobre o destino de Antônia e seus filhos. A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas pouco puderam fazer além de controlar as chamas e isolar a área. A cena era chocante, e as autoridades não tardaram a classificar o caso como um possível acidente. No entanto, um detetive experiente chamado Ricardo sentiu que algo não se encaixava. A forma como o carro havia sido jogado para fora da estrada, a intensidade da explosão e a ausência de testemunhas levantaram suspeitas. Enquanto os peritos realizavam a perícia no local do acidente, o Dr. Mendes, com um semblante de preocupação forçada, dirigiu-se à mansão dos Albuquerque. Lá, encontrou a senhora Albuquerque, nervosa e impaciente, aguardando notícias. "Tudo correu como planejado, meu amor?" perguntou a senhora Albuquerque com a voz trêmula. "Sim, minha querida. O silencioso é um profissional. Não deixou rastros. Antônia e seus filhos estão mortos", respondeu o Dr. Mendes, com um sorriso frio e calculista. O que eles não sabiam era que o detetive Ricardo, desconfiado do envolvimento da senhora Albuquerque no caso, havia grampeado o telefone da mansão e escutado toda a conversa. A confirmação de suas suspeitas o deixou furioso e determinado a levar os culpados à justiça. Enquanto isso, em um hospital distante, 3 corpos queimados e desfigurados lutavam pela vida. Antônia e seus filhos haviam sobrevivido ao acidente, mas suas chances de recuperação eram mínimas. Os médicos faziam o possível para mantê-los vivos, mas a gravidade dos ferimentos era alarmante. No entanto, um milagre aconteceu. Após dias de angústia e incerteza, Antônia acordou do coma. Sua primeira pergunta foi sobre seus filhos. Os médicos, hesitantes, informaram que eles também haviam sobrevivido, mas que seu estado de saúde ainda era delicado. Antônia sentiu um alívio imenso, mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. Ela precisava proteger seus filhos da senhora Albuquerque e do Dr. Mendes, que não hesitariam em tentar eliminá-los novamente. Com a ajuda do detetive Ricardo, que se tornou seu aliado, Antônia planejou uma estratégia para desmascarar os criminosos e provar sua inocência. A primeira etapa do plano era revelar o segredo da família Albuquerque e a farsa da herança. Antônia, com a ajuda do detetive Ricardo, vazou os documentos e as fotos para a imprensa, expondo a história de Armando e Isabela e a verdadeira identidade de Antônia como herdeira legítima da fortuna. O escândalo abalou a sociedade e colocou a família Albuquerque sob os holofotes. A senhora Albuquerque e o Dr. Mendes, desesperados, tentaram negar as acusações, mas as provas eram irrefutáveis. A segunda etapa do plano era atrair os criminosos para uma armadilha. Antônia, disfarçada e protegida pela polícia, marcou um encontro com a senhora Albuquerque em um local isolado. Lá,
ela confrontou a Sra. Albuquerque e o Dr. Mendes, revelando que havia sobrevivido ao acidente e que tinha provas de seus crimes. A Sra. Albuquerque, enlouquecida pela raiva e pelo medo, tentou atacar Antônia, mas foi impedida pelo detetive Ricardo, que prendeu os criminosos em flagrante. O tribunal estava lotado. A imprensa, ávida por detalhes, registrava cada movimento, cada palavra. O julgamento da família Albuquerque havia se tornado um evento midiático, atraindo a atenção de todo o país. De um lado, a Sra. Albuquerque e o Dr. Mendes, algemados e com o semblante abatido, negavam as acusações e se declaravam inocentes. Do outro, Antônia, transformada em uma mulher forte e determinada, com uma nova identidade e um novo propósito de vida, jurava provar a verdade e levar os culpados à justiça. O detetive Ricardo, como principal testemunha de acusação, apresentou provas irrefutáveis dos crimes da Sra. Albuquerque e do Dr. Mendes, o grampo telefônico que confirmava o plano de assassinato, os registros de pagamentos ao silencioso e os documentos que comprovavam a farsa da herança. A defesa, por sua vez, tentou desqualificar as provas e atacar a credibilidade de Antônia, alegando que ela era uma golpista que havia inventado toda a história para se vingar da família Albuquerque. No entanto, as evidências eram esmagadoras, e a cada depoimento, a situação dos réus se complicava ainda mais. O momento mais tenso do julgamento foi quando o Sr. Albuquerque subiu ao banco dos réus. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ele confessou seus crimes e revelou toda a verdade sobre o segredo da família, o caso de seu avô com a cantora de cabaré e o plano para eliminar Antônia e seus filhos. Eu fiz tudo isso por ganância, por medo de perder minha fortuna, disse o Sr. Albuquerque com remorso. Eu me arrependo profundamente de tudo o que fiz. A confissão do Sr. Albuquerque chocou a todos os presentes e selou o destino da família Albuquerque. O júri, após horas de deliberação, considerou a Sra. Albuquerque e o Dr. Mendes culpados de tentativa de homicídio, fraude e conspiração. O Sr. Albuquerque foi considerado culpado de fraude e cumplicidade em tentativa de homicídio. Os três foram condenados a longas penas de prisão. A Sra. Albuquerque e o Dr. Mendes foram enviados para um presídio de segurança máxima, onde pagariam por seus crimes. O Sr. Albuquerque, devido à sua idade avançada e ao seu arrependimento, foi condenado à prisão domiciliar. Antônia, finalmente, havia conquistado a justiça que tanto almejava. No entanto, ela sabia que a batalha ainda não havia terminado. O silencioso, o assassino profissional contratado pela Sra. Albuquerque, ainda estava à solta e representava uma ameaça constante. Um dia, Antônia recebeu uma mensagem anônima, informando que o silencioso estava se aproximando e que ela precisava fugir para proteger sua vida e a de seus filhos. Antônia, seguindo o conselho da mensagem, reuniu seus filhos e embarcou em uma viagem sem destino, buscando um lugar seguro onde pudessem recomeçar suas vidas em paz. Enquanto dirigia pela estrada, Antônia percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto, com vidros fumês, a perseguia de perto. Antônia reconheceu o carro do silencioso e soube que sua hora havia chegado. Em um ato de coragem e desespero, Antônia jogou o carro para fora da estrada, capotando várias vezes antes de parar em um barranco. O carro do silencioso, descontrolado, também saiu da pista, batendo violentamente contra uma árvore. Antônia, gravemente ferida, conseguiu sair do carro e se aproximou do veículo do silencioso. Lá, encontrou o assassino morto, com um ferimento na cabeça. Antônia, exausta e aliviada, desmaiou ao lado do carro, sabendo que finalmente estava livre do perigo. Anos se passaram desde o fatídico julgamento da família Albuquerque e a perseguição implacável do silencioso. Antônia, com seus filhos crescidos e independentes, encontrou refúgio em uma ilha paradisíaca, distante do caos e da violência do mundo. Lá, em meio à natureza exuberante e ao mar cristalino, construiu uma nova vida, um santuário de paz e tranquilidade. A casa, simples e acolhedora, era um reflexo de sua alma, repleta de cores vibrantes, objetos artesanais e lembranças de um passado que, apesar de doloroso, havia lhe ensinado a valorizar cada momento. As cicatrizes em seu corpo, resultado do terrível acidente, eram um lembrete constante de sua força e resiliência, da sua capacidade de superar os maiores desafios. Marcos, o filho mais velho, tornou-se um renomado advogado, especializado em direitos humanos.
Sua missão era lutar por justiça e proteger os mais vulneráveis, honrando o legado de sua mãe e transformando a dor em esperança. Juliana, a filha mais nova, seguiu o caminho das artes, tornando-se uma artista plástica de sucesso. Suas obras, inspiradas em sua história de vida, retratavam a beleza da superação, a força da família e a importância de nunca desistir dos sonhos. Antônia, por sua vez, dedicava seu tempo a cuidar de um pequeno jardim, onde cultivava flores e ervas medicinais. A jardinagem era sua terapia, uma forma de se conectar com a natureza e de encontrar paz interior. Nas horas vagas, gostava de caminhar pela praia, admirando o pôr do sol e sentindo a brisa do mar em seu rosto. Apesar da distância e do tempo, Antônia nunca conseguiu esquecer o passado. As memórias da mansão dos Albuquerque, da traição da senhora Albuquerque e do terror do silencioso ainda a assombravam em seus pesadelos. O medo de que seus inimigos pudessem encontrá-la novamente a acompanhava constantemente, como uma sombra invisível. No entanto, Antônia se recusava a viver no medo. Ela sabia que precisava seguir em frente, que seus filhos dependiam dela e que a felicidade era possível, mesmo após tanta dor. Com o tempo, aprendeu a conviver com suas cicatrizes, a transformar o sofrimento em aprendizado e a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. Um dia, enquanto caminhava pela praia, Antônia encontrou uma garrafa com uma mensagem dentro. Curiosa, abriu a garrafa e leu a mensagem. Era uma carta escrita por seu avô, Armando Albuquerque, endereçada à sua amada Isabela, a cantora de cabaré. Na carta, Armando expressava seu arrependimento por ter abandonado sua família e sua paixão por Isabela, revelando que nunca havia esquecido o amor que sentia por ela. Ele também pedia perdão por seus erros e expressava o desejo de reencontrar sua filha, a mãe de Antônia, antes de morrer. Antônia, emocionada com a mensagem, sentiu um aperto no coração. Ela nunca havia conhecido seu avô, mas a carta revelava um lado humano e sensível que ela jamais imaginara. Decidiu então realizar o último desejo de seu avô e procurar por sua família. Com a ajuda de Marcos e Juliana, Antônia iniciou uma busca incansável por seus parentes. Após meses de investigação, conseguiu localizar alguns primos distantes, que viviam em outra cidade. O encontro foi emocionante. Antônia foi recebida com carinho e afeto por seus novos parentes, que a acolheram de braços abertos. Pela primeira vez em sua vida, Antônia se sentiu parte de uma família, conectada a um passado que ela desconhecia. A partir daquele dia, Antônia passou a visitar seus parentes com frequência, estreitando os laços familiares e construindo novas memórias. Ela aprendeu sobre a história de sua família, sobre seus antepassados e sobre suas tradições. Antônia, finalmente, havia encontrado a paz que tanto buscava. Ela havia superado seus traumas, perdoado seus inimigos e construído uma nova vida, repleta de amor, alegria e esperança. A ilha paradisíaca se tornou seu lar, um refúgio seguro onde ela podia ser feliz ao lado de seus filhos e de sua nova família. E assim, Antônia viveu seus dias em paz, cercada pelo amor de seus filhos e pela beleza da natureza, sabendo que, apesar dos desafios e das dificuldades, a vida sempre vale a pena ser vivida. E que, mesmo após as maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar. E assim, a história de Antônia se tornou uma lenda, um conto de fadas moderno que ensina que, com coragem, perseverança e amor, é possível superar qualquer obstáculo e alcançar a felicidade. Uma história que ecoará para sempre nos corações daqueles que acreditam na força da esperança e no poder da transformação. A ilha, agora conhecida como Ilha da Esperança, tornou-se um símbolo de recomeço, um farol para aqueles que buscam uma nova vida. E a memória de Antônia, a empregada que se tornou herdeira e heroína, brilhará eternamente como um exemplo de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da esperança sempre encontrará um caminho. A história de Antônia nos lembra que, mesmo quando a vida nos derruba, a força para recomeçar reside dentro de nós. Que a esperança é um farol, guiando-nos através da escuridão. E que a justiça, por mais tardia que seja, sempre prevalece. Curtiu essa história? Então, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Tem muito mais histórias incríveis esperando por você. Até a próxima!